Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje a gente trouxe aqui uma presença ilustre de uma pessoa, um exemplo de superação e que enfrentou vários desafios e hoje venceu. É influenciador, é empresário, trabalha também em assessor público e é uma pessoa assim, muito importante aqui na região, muito conhecido. O nome dele é diferente. É José. É isso? Ezogi. Ezogi. Olha para você ver, gente. Olha que nome diferente. E é uma pessoa assim super carismática, com uma presença assim, uma presença boa. E hoje ele vai contar sobre a história dele e de como tudo começou, essa carreira de um empreendedorismo, de como ser um influenciador digital. E, Ezogi, fala um pouco mais sobre como tudo começou. Você começou como biólogo, é isso? É isso aí. Como biólogo, ficou 10 anos como professor e imaginou que ele poderia dar um passo mais além. E hoje ele é um empresário que tem uma empresa chamada Festim, e é uma empresa muito conhecida aqui dentro da região, da Grande Vitória. E daqui uns dias a gente quer ver expandido para o Brasil inteiro. E gostaria de falar sobre... Pode ficar à vontade de falar sobre sua história e o que você está achando de tudo isso. E você é uma presença ilustre, a gente já estava imaginando... O pessoal da produção já estava pensando, vamos chamar ele aqui. É uma pessoa assim, muito, muito importante daqui da região. Mas fala mais sobre a sua história, de como tudo começou. Primeiro, queria agradecer pelo convite, tá? E poder estar aqui, poder estar falando com o seu público, com a sua galera e contar uma história legal, né? Talvez faça diferença aí na vida de alguém. Gostei do nome Papo de Milionário, tá? Já jogo para o universo, porque eu gosto de fazer as coisas assim. Jogar, me imaginar em algum lugar, mesmo que ainda não seja possível, mas uma hora ele né? Afinal, onde... a gente está hoje como empresa, é o que eu pensei alguns anos atrás, né? Exatamente. E eu já jogava para o universo, então hoje estamos aqui. Um empreendedor tem isso, as pessoas falam sobre lei da atração. Você atrai tudo que você imagina. E imagino também, logo na sua carreira, que você imaginou tudo o que você está vivendo hoje, e você está vivendo. Isso é muito legal disso tudo. E você acredita sobre isso? Acredito sim, acho que a energia, ela diz muitas coisas, né? Até mesmo na nossa casa, a gente plantou lá umas pimentinhas, eu comprei uma batata para assar, do nada a batata começou a brotar, eu falei, isso é energia boa, isso é coisa boa. Acredito sim, acho que a gente tem que se projetar, mas também se preparar, porque é maravilhoso a gente se imaginar em algum ponto, ou financeiramente, profissionalmente, mas e o fardo que aquilo traz? Porque tudo tem um preço. Né? Você está realmente preparado? Então, acho que são duas coisas. É jogar para o universo, mas correr atrás para fazer aquilo, não é só jogar energia. Você tem que trabalhar para que aquela energia venha, mas também se preparar para que quando aquele momento chegar, você vai saber lidar. Legal, legal. A gente já percebeu aqui que o Ezogi tem uma mentalidade assim fantástica. E Ezogi, como que começou essa ideia dos salgados? Começou nos salgados primeiro e depois foi como influenciador? Como que foi? Foi no meio do caminho. Eu era professor, sou formado em biologia, né? Entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos. Isso é bom, porque eu termino antes, mas tem uma parte ruim, né? Você não sabe exatamente com 16 anos o que você quer ser. Mas não acho que foi uma escolha ruim, foi bem pensada. Concluí meu curso, passei logo no primeiro concurso que eu prestei, foi para o Estado, e fiquei como professor do Estado, aqui em Cariacica, mas escola do Estado, durante 9 a 10 anos, né? O último ano que eu trabalhei foi quando teve a pandemia, que me deu entre aspas, tempo para eu poder tocar mais a empresa, já que a escola estava daquela licença, né? Eu não podia ter aula, era sempre à distância, então eu cumpria online as aulas, mas consegui me dedicar um pouco mais. Aí foi quando a empresa começou a virar, porque eu também fiz uma transição, não podia ser irresponsável, né? Os boletos não querem saber da sua trajetória. Chegou a data, você tem que pagar. Então, eu não podia simplesmente abandonar a sala de aula e entrar
no ramo da alimentação aqui, porque eu sempre gostei de cozinhar. Então, eu pensava que se for para empreender, mas sem algo que eu realmente goste de fazer. Mas também foi uma maneira um pouco pensada. Falei, tá, eu gosto de cozinhar várias coisas, mas o que eu poderia fazer que eu pudesse abraçar todos os públicos, né? Da classe A até a classe D. Eu pensei, salgadinho para festa. Coxinha, bolinha de queijo. Eu acho que isso entra em todas as festas, é uma paixão nacional e eu não consigo imaginar o brasileiro não se alimentando daquilo. E também por ser salgadinho congelado, né? Ele é congelado, ele é frito, a gente faz ele frito ou congelado. A maioria dos nossos clientes compra ele congelado. Então, se eu não vendesse hoje, eu poderia vender semana que vem ou mês que vem, porque ele tem 6 meses de validade quando ele fica congelado. Então, eu pensei em algo que eu não perdesse se eu não vendesse ali no primeiro momento. Muito interessante. Essa visão aí de olhar o público em si. E é verdade, os salgados, você vai pegar todos os públicos, A, B, C, D. E é algo que é gostoso, né? Todo mundo gosta, o brasileiro gosta muito de salgadinhos. Acho que ele cabe no evento infantil, no evento sofisticado. Acho que todo mundo realmente gosta. Aí, assim, dependendo do evento, a gente só faz uma variação. Alguns eventos que são um pouco mais sofisticados, tem um buffet que exige um pouco mais, aí você leva as bolinhas de queijo com alho poró, a bolinha de queijo com tomate seco. Mas a formatação é basicamente a mesma. Só tem essas variações aí, né, para ter uma cartela melhor para o cliente. E, assim, qual o diferencial hoje da Festim? Nós sempre temos salgados à pronta entrega. Quando não tem ali aquele sabor, né, igual tem alguns pedidos essa semana, a gente vai produzir alguns para poder já entregar logo amanhã. Mas, geralmente, a gente tem pronta entrega. E quando eu também pensava, eu quero abrir uma fábrica de salgado, mas o que eu não gosto dos salgados que eu como hoje em dia nas festas que eu vou? Então, eu comecei a observar isso e eu vi que a maioria dos salgados, eles tinham a mesma massa, só mudava o recheio. Era uma massa básica, e aí o de pizza, o de queijo, o de que vinha milho, azeitona, eram a mesma massa e dentro mudava só o recheio. No máximo, tinha só a coxinha diferente. E na nossa fábrica, cada massa tem um tempero diferente. Porque eu acho que faz muito mais sentido, se o croquete é de calabresa com queijo, ele tem que ter calabresa na massa dele. Na massa mesmo? Não é só dentro no recheio ali? Não, então ele é misturado com a massa, é isso? O recheio ele é separado, mas na massa tem calabresa também. Nossa, legal. Tem calabresa nos dois. Tem um pouquinho de queijo também na massa. O de marguerita tem manjericão na massa da bolinha de marguerita. O cheddar com bacon tem pedaços de bacon na massa também. A cor também é diferente, o tempero. E o salgado de vocês, ele vem assim, pronto entrega, como você disse? Isso. E ele tem também congelados? A maioria é congelado. Congelados, né? O salgado dura quanto tempo assim, se for congelar? Alguém, tipo assim, alguém vai, por exemplo, viajar e quer levar o salgado da Festim. Quanto tempo que tem um prazo assim para o congelamento? Ou fica mais de um ano? Não, são 6 meses. 6 meses de validade. A partir da fabricação, são 6 meses que ele fica ali, dentro da validade dele. E qual foi a outra pergunta que você fez? Se a maioria se era congelado, né? A gente vende eles congelados, fritos também, mas o nosso foco maior é em fornecer salgados para empresas, para restaurantes, hotéis, buffets, cerimoniais, lanchonetes, traders. Então, esses compram congelados. Mas a gente também faz a entrega do frito para o consumidor final, só que é a minoria. Não foi o que eu foquei e também não era o que eu queria focar. Eu realmente queria entregar os congelados, porque são vendas mais numerosas. Os congelados. E é mais fácil também para... O manuseio é mais fácil, né? O custo dele é menor para a gente também. Óbvio que ele congelado também é mais barato para o cliente, mas o custo para a gente é menor, de não ter que ficar ligando fritadeira. Porque quando você frita ele, você tem um tempo, né, para entregar até o cliente, meia hora, 40 minutos, 20 minutos. Né, no máximo, realmente 45 minutos. Agora, quando ele é congelado, né, o buffet pediu, eu marco com ele para entregar, por exemplo, às 17 horas, 18, sempre um dia antes, né, ou na metade da tarde, mas ele fica ali acondicionado na caixa durante um tempo, ou no freezer até a hora de entregar. E tem várias variações de sabores? Nós temos hoje
12 sabores. 12? Nossa, bastante. Tem queijo, tem calabresa, como você disse. Tem carne também? Tem de carne também. Carne, camarão não, né? Camarão também. Camarão, nossa, essa delícia. Camarão. Eu podia ter trazido, né? Não me atentei. Mas E hoje a Festim, ela tá distribuindo. Tem um processo de distribuição ou ela só está trabalhando só Cariacica, Vitória ou Grande Vitória? Não, qual é o processo hoje da Festim? A gente atende toda a Grande Vitória. Né? É uma marca que acabou ficando conhecida mais em Cariacica, mas atualmente a gente já está com clientes em Vitória e em Vila Velha. Uhum. Na Serra não tem nenhum cliente fixo, mas só porque realmente não aconteceu. Mas se a pessoa pedir o salgado, a gente leva lá também. Você pensa assim em processo de expansão, de colocar mais equipamentos, industrializado, alguma coisa desse tipo, para otimizar o trabalho, essas coisas assim? Na nossa fábrica, a gente já faz 9 mil salgados por dia. Nossa, já é a nossa bastante. entre 6 a 9 mil, eu diria, né? Salgados por dia. Então a gente já tem maquinário, já tem modeladora, 2 modeladoras, já tem a paneleira, legal. Já tem o ultracongelador, que é o que permite os 6 meses de validade, é o ultracongelador. Porque se você pegar o salgado e colocar ele no freezer, ele vai demorar para congelar. Assim, um freezer cheio deve demorar uns 48 horas para congelar 100%. No ultracongelador, ele congela em 2 horas. Então, ele congelar rapidamente, você garante que as propriedades do salgado se mantenham ali, não cria cristal de gelo, você melhora a qualidade do salgado, o acabamento também. Essa questão que você falou, cristal de gelo, é algo que eu acho que eu ouvi em algum documentário, alguma coisa sobre que ele interfere um pouco no sabor. Quanto mais cristal de gelo, ele... não sei, não sou da área, mas o produto ele fica inferiorizado, como que é? Não, você só diminui um pouco, você diminui um pouco o sabor dele, a qualidade dele. Você diminui também o prazo de validade, porque foi algo, se criou cristal de gelo, é porque ele foi congelado de maneira vagarosa. Vagarosamente, de pouco a pouco, ele foi congelando. Porque o freezer, ele realmente congela, só que é de pouco a pouco. Já o ultracongelador, ele tem uns ventiladores que abaixam a temperatura dele a menos 20 graus em poucos minutos. Então, é um congelamento praticamente instantâneo. Não forma cristal de gelo, mantém as propriedades físicas, químicas do alimento, você não perde nenhum nutriente. Tá vendo aí, pessoal? Vocês que estão acompanhando, olha o diferencial que a Festim tem, que o Exoge está falando. Exoge? Exoge está falando, que é justamente isso. Olha para vocês verem como faz uma diferença ter um equipamento apropriado e de ultracongelamento, porque isso vai manter a qualidade do produto para poder trazer melhor qualidade para vocês. E não deixe de seguir a nossa página Papo _milionário no Instagram e também o Festim. 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 O arroba é? Grupo Festim. Grupo Festim. Segue lá ele também, curte, compartilha, tá bom, pessoal? Fica ligadinho que vai ter muitos insights aqui dele. Agora, eu gostaria de saber de você, você tem algum propósito envolvido em tudo que você faz? Porque aqui a gente sempre faz uma pergunta específica para todos os empreendedores, porque trabalhar por trabalhar não faz sentido. Tem que ter algo que motiva, algo que arde no coração, que faz a gente ficar feliz com o que faz. Hoje você tem um propósito envolvido no que você faz, que a gente sabe que no começo a gente pensa, poxa, eu quero ganhar mais, eu quero crescer. Depois a gente começa a caminhar com outro caminho, a gente entende, poxa, hoje o meu produto não é só para vender, é para poder trazer felicidade para as pessoas, encantar as pessoas. E como que é o propósito hoje seu, da tua empresa, sobre tudo isso, sua visão sobre os clientes? Você falou exatamente isso, né? Eu acho que passei bem a mensagem e também o próprio nome da empresa Festim, né? Que significa festa, banquete, é uma palavra francesa. Nossa, a pronúncia é festin. Né? Aí é óbvio, né? Abrasileirando, a gente fala festim. Mas é justamente isso, trazer alegria, trazer momentos de felicidade, trazer o afeto.
as receitas da Festim, eu peguei um livro de uma tia minha que faleceu há muito tempo, que ela era salgadeira, e aí eu transcrevi aquelas receitas, né? Adaptei da maneira como precisava ser adaptada, mas ela já vem desse traço familiar aí, uma receita mais caseira. Então é trazer afeto, trazer alegria. Hoje a gente tem algumas parcerias com algumas instituições, né, do terceiro poder, vamos dizer assim, né, tem a da paralisia cerebral, a CPC, tem a do autismo, eu me perco todo nessas siglas, assim, né? A Mais, né, que são todas empresas que a gente sempre tem uma parceria quando tem algum evento. Hoje eu levei para o Cariacica Down, né? Então a gente tem já essa veia aí, que é um pouco também do Esos de professor. Quando eu era professor, eu sempre gostei de dar muita atenção, né? Atenção, além de ser uma obrigação, mas eu dava uma atenção especial para os alunos que tinham alguma necessidade especial. Então já é de mim isso, e eu vejo que isso reflete na empresa, porque são as instituições que a gente tem um vínculo. Então vocês também ajudam projetos sociais e tudo mais, né? Olha que legal, gente, tá vendo? Ajuda, está sempre presente, não só como empresa, como Salgado, como pessoa também, para ir na caminhada. Acho que no final do mês passado teve a caminhada da Cariacica Down aqui em Cariacica, eu estava lá, né, falei sobre, tem a camisa, tem um contato de lá, então a gente está sempre envolvido. Não é só como empresa de levar Salgado, não. É estar ali presente também. Isso é bem legal. E hoje, como que você enfrenta as questões das dificuldades? Porque sabemos que empreender não é fácil, provavelmente você deve ter uma equipe gigantesca. E como você vê, assim, o problema? Como que é a sua cabeça quando você vê algum problema que tem que te resolver? Com a solução, assim, né? Imaginar uma solução e ir de frente. O racional do Esos pensa assim, o emocional fica se corroendo, até mesmo quando não é problema, né? A gente fica mal, fica ansioso, ou fica estressado, ou não durmo bem. Mas, assim, problemas vão acontecer. Se eles não acontecerem, algo não está acontecendo. E empreender é um desafio, de fato, né? Eu vi uma frase outro dia que fala bem assim, parece loucura empreender no Brasil, mas mais loucura ainda é depender de alguma aposentadoria, sabendo que o nosso país vira... É sempre uma roda gigante que a gente nunca sabe o que vai acontecer. É verdade. E, Ezra, eu gostaria de saber também sobre essas... Eu sei que você é uma pessoa com habilidades abertas, generativas, se diz geral, assim. Você Generalista. É generalista, é isso mesmo. Você é influenciador, empresário, assessor. Nossa, como que você lida com todo esse tipo de compromissos diariamente? Eu penso assim que deve que sua cabeça ficar a mil com tudo isso. Fica. Eu também não sei como é que eu lido com isso daí. Eu só tento fazer tudo fluir dentro de uma mesma coesão. Tudo fazer sentido e girar ali em torno. É uma maneira que eu tento fazer para que eles não fiquem muito diferentes. Mas eu já abri mão de algumas atividades no ano passado, justamente pelo acúmulo de coisas. E aí eu acho que quem também faz muita coisa não faz nada muito bem. Então eu procuro fazer, por exemplo, a assessoria parlamentar junto com o digital influencer, né? Então eu jogo muitas coisas do vereador que eu trabalho na minha rede social como digital influencer. Parcerias que eu tenho como digital influencer eu trago para dentro também dali do meio desse meio dos projetos sociais que tem no mandato, todo esse terceiro poder também para dentro da empresa. Então eu vou tentando fazer tudo isso funcionar junto. Legal. E assim, você também tem essa questão do influenciador. Hoje a gente sabe que é algo que é necessário. O mercado mudou e essa linha de influenciador ele foi crescendo muito no decorrer dos tempos de agora. E como você vê isso como ser um influenciador? Você vê você como uma marca também? Como essa sensação? Porque, assim, todo mundo te procura, porque você é muito conhecido aqui na cidade, nas regiões aqui. E como é que é tudo isso? Ser um influenciador é um peso muito grande? Qual é a sensação? Eu não vejo como um peso muito grande. Estar na internet, eu já estou desde quando começou praticamente assim. O Instagram nem tinha stories.
eram só fotos mesmo, não tinha reels, não tinha vídeo, você conseguia colocar um ou outro vídeo. Então, desde essa época, desde o Snapchat, né, que volta e meia eu soltava um vídeo ou outro, e isso foi crescendo com o passar do tempo. O mercado de digital influencer ele já foi maior, acho que todos os digitais já tiveram mais projeção e apelo orgânico e social do que tem hoje. Na época da pandemia foi aquele boom, porque ninguém podia sair, ninguém podia fazer quase que nada, então a vida das pessoas era acompanhar a vida de outros, né? Mas é um mercado que continua e continua muito forte, só que hoje eu acho que ele está mais seletivo. O digital influencer que ele vive somente de apelo ou de polêmicas ou não escolheu um nicho, ele tem, assim, a audiência dele já está meio que baixa e a conversão também. Você tem que ter realmente algum nicho, alguma coisa que você fale de interessante, porque o próprio algoritmo do Instagram, ele seleciona as pessoas de acordo com os seus costumes. Você começa a procurar muito uma coisa, aquilo vai aparecer mais para você. Então, se você não se encaixa em nenhum nicho, nenhuma bolha, você acaba não aparecendo para as pessoas e também não cria autoridade sobre aquilo que você se propõe. Legal. E hoje a gente vê também essa questão de influenciadores, como você disse, as coisas foram mudando, deu uma estourada, foi na pandemia, Na pandemia. E algumas coisas estão mudando também. Você começa a observar que também você como empresário também deve entender que vários empresários estão começando a se posicionar nessa questão. E o papel de que o influenciador era passado para o empresário passava para o influenciador falar da marca dele. Hoje você está vendo que os empresários estão tomando uma frente, mas não como influenciador. É uma espécie de um posicionamento. Você vê o João Adib, da CIMED, Bianca Boca Rosa, você deve conhecer, vários influenciadores, Caíto Maia também, Caíto, da Chili Beans. E como você vê isso? Será que a era influenciador vai acabar? Ou só é uma fase? Não, eu acho que a rede social ela realmente vai continuar, a internet, a rede social, mas é aquilo que eu falei um pouco antes, né? Se destaca quem tem posicionamento e autoridade. Então, ninguém melhor para falar do seu próprio negócio do que você mesmo. A gente sabe também que nem todo gestor, o empresário, ele leva jeito ou gosta também de falar, né? Ele fica um pouco travado. Verdade. Então, ele depende de alguém. O influenciador, ele vai suprir muito o marketing orgânico, a conexão com as pessoas. Talvez alguns influenciadores perderam um pouco esse trajeto por falarem de tudo. Né? Se eu estou aqui falando sobre esse salgado, é o melhor salgado. Semana que vem alguém me chama, eu estou falando de outro. Isso não funciona muito e nunca funcionou, né? Influenciadores nós sempre tivemos, só que antes não era na internet, né? Eram os artistas, as cantoras na televisão, né? Você via uma Xuxa falando de um hidratante Monange, ela não falava na outra semana de outro hidratante. Ela ficou anos falando. Óbvio que a gente está falando de investimentos milionários, né? De uma imagem, um contrato muito bem fechado. Mas além disso, os artistas eles têm uma equipe por trás que falam que eles podem ou não, né, as marcas que eles devem ou não se associar, se faz sentido para eles, e também uma linha do tempo, né? Se falou sobre isso, vai dar um descanso para falar sobre alguma coisa que seja mais ou menos daquele mesmo daquele mesmo nicho, né? Talvez alguns influenciadores não se tocaram disso e foram, tá me pagando, então tô falando sobre a marca, né? E isso não cria acho que a palavra certa é essa, autoridade. Só que muitos se tocaram disso, acho que a maioria, e continuam se dando muito bem, mas todos eles pegaram um nicho, né? Seja na hotelaria, eu tenho 2 amigos que eles falam, Comendo o Mundo, o nome do canal deles. Eles falam de restaurantes, hotéis, viagens, né? O Instagram deles se resume praticamente a isso e trabalham muito bem, tem uma repercussão muito boa. Aí fica como se fosse um público mais segmentado, mais estruturado. Né? Porque tipo assim... Fica mais fácil para um empresário, por exemplo, fechar algum contrato, alguma coisa desse tipo para como publicidade. Né? Eu, como influenciador, eu sou muito chamado para empresas que falam sobre beleza, cuidado com a pele, porque eu já falo muito isso na minha rotina. Eu procurei
eu procuro falar sobre as marcas de maneira muito fluida e no meu dia a dia. Foi a linha de trabalho que eu preferi escolher, para que realmente fique como uma indicação, né? Não que você só postou porque alguém pagou, não, às vezes é realmente porque eu gosto, mas eu gosto de deixar essa maneira mais fluida e não com aquela cara de publicidade. Acho que isso funciona mais e tem funcionado mais. É que fica algo mais natural, espontâneo, autêntico. Porque realmente volta aquilo que foi lá no início. Eu lembro que quando algumas pessoas faziam alguma publicidade, falavam assim, não quero que transpareça que você está recebendo para isso ou que é alguma permuta, algo do tipo. Eu quero que você realmente fale como se fosse uma indicação. Depois isso se perdeu, né, e eu acho que isso está voltando. Um pouco. Não tá voltando. E até porque também a internet ela está ganhando muita força. E cada vez mais é a tendência as pessoas consumirem mais a internet, mais o digital. Isso é muito legal. E aí é aquilo que você falou. Quem se destaca é quem tem mais autoridade. É quem tem mais autoridade. E não é número de seguidores. É claro que número de seguidores e visualização são importantes. Mas não é só isso, não. Você realmente tem que ter autoridade sobre aquilo que você fala. E também acho que o digital influencer ele tem que aproveitar que ele vai em várias empresas e fazer o networking dele também. Ser influenciador é também ter relações públicas. E aí, se o influenciador não se articula na vida dele, fica só no celular, ele também tem um prazo de validade reduzido. Então, se, por exemplo, se eu fizer uma publicidade na sua loja, tem o seu contato direto, que é o dono da loja, e aí, se, por exemplo, você fala comenta que você precisa de, sei lá, dar um vestido para sua esposa. E eu conheço uma outra loja que vende vestidos muito bem. Olha só, tem uma pessoa aqui, eu vou te indicar, passo o número de telefone. Isso é ter um network, fazer relações públicas, né? E eu acho isso muito importante e tem muito digital que não faz isso. E aquela questão também da autoridade que você falou, pega aquele ponto de a pessoa ganha uma confiabilidade na sua pessoa, no que você gosta do seu trabalho, e acaba sendo que você fala ali, as pessoas vão, nossa, eu vou comprar porque o Wesley falou e está falado. Tipo assim, né? Tinha muito isso, depois se perdeu, igual eu falei, e é isso que o influenciador ele tem que buscar. As pessoas têm que confiar no que ele está falando. Como é que você influencia quem não confia, quem não acredita em você? Então, as pessoas têm que acreditar. Só que as pessoas são muito atentas. Quem te acompanha ali o dia inteiro, ela está prestando atenção muito bem no que você está falando, no que você está dizendo. Já teve pessoas que já, assim, no off, né? Comentando de alguma outra pessoa, nossa, fulano de tal fez isso, daqui a pouco fez aquilo, não bateu muito, aí você vê que perdeu ali a confiança de um seguidor. Assim... E assim, coisas da vida, né? Uma atitude da vida, a maneira como falou, não pegou muito bem. Uma das coisas que observo bem na linha dos influenciadores é o lifestyle. Esse eu acho que é como se fosse um Big Brother ali no celular. Assim, você costuma também criar esse tipo de conteúdo para gerar uma conexão, para gerar... aquela linha de a pessoa sempre está consumindo o seu conteúdo. E segurar a audiência. É um papel diário. É o diário, né? É um diário. E aí, é uma linha tênue, né? Entre você falar da sua vida para criar essa conexão orgânica e não mostrar a sua intimidade de uma maneira que possa te prejudicar ou que você não queira, não se sinta à vontade ou expor pessoas que convivem ali com você. Então, é bem assim, é uma corda bamba, né? De você jogar aquela informação, mas também não ser apelativo. Visual também, você tem que cuidar muito do seu visual, das roupas que você veste, dos lugares que você frequenta para criar essa conexão também. Eu acho que isso funciona mais do que você... Igual, por exemplo, tem gente que vai muito... Tem gente que tem muitos grupos de cavalgada. Você vai ver essa pessoa na cavalgada, você vai ver ela no rodeio, você vai ver ela no... Mas provavelmente, não significa que não, mas provavelmente você não vai ver essa pessoa, se é um influenciador que quer levar à frente essa vida do campo, você não vai vê-la numa rave. A mesma coisa ao contrário. Mas isso é uma questão de gosto e também o que a pessoa se propõe. Mas não significa que ela não possa ir. Se quiser, vai também. Pode gostar dos dois, mas você geralmente não vê isso.
E como você se imagina no futuro? Pelo tudo que você faz hoje, que provavelmente você planeja muitas coisas, tem muitos projetos envolvidos. Como você se vê no futuro? Bom, eu me vejo de algumas maneiras, né? Eu prefiro ver mais a empresa e aí a maneira como ela estiver vai ser uma consequência e isso rebate em mim do que eu necessariamente, né? Eu prezo muito pela saúde, então eu gosto de cuidar da saúde, eu gosto de prestar atenção um pouco no que eu como, deveria prestar um pouco mais de atenção, deveria ir um pouco mais para a academia, mas eu prezo muito pela saúde, então eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde, com qualidade de vida. É a única coisa que eu penso em mim. Eu não me imagino muito, eu quero ter isso, ter aquilo, vai vir como consequência. Mas a empresa, eu imagino ela, eu jogo para o universo, tanto é que o arroba eu já mudei para Grupo Festim. E a nossa empresa não é um grupo, mas eu já quero que ela seja daqui a alguns anos. Legal. Tem um grupo de investidores. Então, eu já na verdade, além de jogar para o universo, eu quis salvar o arroba, né? Para que daqui a um tempo, né, se eu precisasse trocar, não teria esse problema. Então, já é Grupo Festim desde agora, pelo menos o arroba. É muito, muito legal essa coisa de imaginar e o universo traz aquilo, né? Isso. Eu também, quando eu escolhi o nome, quando eu pensei em salgados, uma coisa que eu não comentei aqui, eu já sabia que eu queria trabalhar com salgadinhos para festa. Aí eu pensei, caramba, será que eu posso colocar salgados do José, salgados do Ezio, salgados do menino, sei lá, alguma coisa mais com o nome salgados. Aí depois me veio um insight, eu falei, poxa, se eu colocar uma marca que se chama Salgados, ela vai ficar limitada àquele produto, e não é o que eu quero. Então eu vou pensar em outro nome, aí cheguei ao nome Festim, festa, festança, festim. Em português, festim, com M no final, é bala de festim, né? Aquela bala cênica. Mas festim com N é a palavra francesa que eu falei, que significa festa, banquete. E aí eu escolhi essa palavra e hoje ainda é Festim Salgados. E o arroba era Festim Salgados. Tirei os salgados, botei Grupo Festim, porque a nossa intenção é ser lá na frente Festim Eventos, buffet, congelados, porque os maquinários que nós temos, eles podem fazer nhoque, podem fazer dadinho de tapioca, podem fazer pão de queijo. Então eu penso um pouco lá na frente, e aí não fica fadado a isso daí. E aí por isso também que o nome é Festim, porque aí ele fica amplo, né? Pode se fazer tudo com ele ali, no âmbito de festas e eventos. Até doces, né? Dá para fazer. E hoje temos um patrocinador super especial que, se você ainda está pagando energia, pode ter certeza que você está jogando dinheiro no ralo. Se você quer ter uma liberdade financeira melhor, deixar de pagar essa energia cara, a X-Energy vai resolver esse problema para você. Porque, é claro, esse dinheiro que vai sobrar, você vai poder fazer essa sua viagem no final de ano, poder fazer essa reforma na sua casa, ou até mesmo pagar a prestação de um carro. Isso é muito bom. Não sei quantos que vocês pagam hoje, mas a X-Energy tem uma equipe especializada que vai resolver esse seu problema e converter em lucro, né? Para você sobrar esse dinheiro aí, para investir do jeito que você achar melhor. E muito obrigado, X-Energy, pelo patrocínio aqui no Papo Milionário. Nossa, é muito, muito bacana essa história. E de tudo que você passou, o que você poderia mudar? Eu sei que todos nós temos fases assim de dificuldades, de superação. Tem alguma parte da sua vida que, se você pudesse mudar, você mudaria? Para mudar alguma parte da sua trajetória, não sei. Não da vida, mas em mim, a procrastinação. Apesar de tudo que eu falei para você, eu acho que eu procrastino um pouco. E se não fosse isso, eu poderia estar um pouquinho mais à frente. É uma mistura de procrastinação e também de um certo cuidado, zelo, um pouquinho do medo que a gente tem de dar passos à frente. Eu gosto de analisar muito antes de... Vou comendo pelas beiradas, vou analisando antes de dar a cartada. Geralmente, e graças a Deus, as nossas empreitadas, todas elas deram certo até agora. Acho que foi uma junção de cautela,
mas eu poderia ter sido um pouco mais ousado e corajoso. Empreender também requer isso. Eu vejo bem assim, eu estou observando que você tem uma pele muito bonita. Tem alguns produtos específicos que você usa aí? São as publicidades. A publicidade, né? Hoje eu tenho publicidade de barba, né? Barba e cabelo corte, tenho de cabelo, a química do cabelo, tratamento, né? Ozônio, que o Anthony joga, ozônio, e faz hidratação, botox. Também tem a estética facial, né? E corporal também, estética clássica, limpeza de pele. Limpeza de pele. Ontem eu estava na limpeza de pele, revitalização. Perfumaria também, maquiagem, botox, ácido hialurônico, todas elas são empresas que eu tenho como parceria. O nutrólogo, a academia, o suplemento alimentar também, a farmácia de manipulação, todas são empresas, mas todas elas voltadas para isso daí. É o nicho que eu peguei. Mas legal. Vestuário também, vestuário, ótica. Tá 100% bonito todos os dias, né? É bom demais. Aí é muito por conta disso daí. E aí também é uma coisa que eu tenho que cumprir. Se eu estou falando sobre beleza, sobre autocuidado, eu tenho que ser o primeiro a me cuidar. Tem que ter uma congruência ali. E também para cumprir, né, os contratos, para cumprir os combinados. Unha também, unha, pé e mão. Unha, pé e mão. Ei, meu Deus. Dentista. Muito bom. E, assim, hoje o Wesley mora aqui na região da Grande Vitória. Cariacica. De Cariacica. E a pergunta que eu queria te fazer todo empreendedor, quando começa um negócio, tem um desejo de atingir o seu primeiro milhão. Não por dinheiro, não por causa dessas questões. É algo que é um sonho do brasileiro. Você sabe que todo brasileiro, até aqueles brasileiros que jogam na Mega Sena e têm o sonho de alcançar 1 milhão. E a pergunta que nós perguntamos sempre aqui para os empreendedores. Você se imagina como chegar ao seu 1 milhão? Você já planejou? Você se vê como um merecedor? Sim, eu já até coloquei Talvez metas, até já chegou. Já coloquei meta ali. Eu não parei para ver se chegou a 1 milhão, mas em patrimônio, né? Não em valores, né? A questão do terreno, que a gente tem a fábrica em um lugar, a gente quer colocar em outro, já tem um terreno para aquilo ali preparado, né? Então se chegou a 1 milhão, chegou nesse sentido aí. Mas eu até me coloquei como meta até final do ano que vem. Eu tenho que bater isso daí. Isso me ajuda também a abandonar um pouco dessa procrastinação e ir à frente, atrás desse objetivo. Isso é muito legal, que quando você coloca o plano, como você falou, o plano, a meta, e tem que ter, não tem jeito. Aí o nosso corpo, o nosso cérebro, ele já vai atraindo aquilo e vai nos levando. Mesmo que a gente pense bem assim, não vamos alcançar, mas dá certo. E se não alcançar, é porque não era o tempo de ser e daqui a pouco vai ser. Né? Não é para desanimar. Talvez você estipulou mal o tempo, talvez alguma outra coisa aconteceu que você não esperava, o momento econômico não chegou. Ou realmente o universo não trouxe para você porque você não está preparado para ter 1 milhão ali naquele momento, mas aquilo vai acontecer um pouco mais à frente. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre que você traz vários empreendedores, o quanto que a educação ela se fez importante para mim. Minha mãe é professora, eu tive uma educação muito boa. Não estou falando de educação escola top, não. Era escola pública e alguma escola que meu pai pudesse pagar. Mas dentro de casa, minha mãe sempre exigiu muito de mim a educação. Escrever bem, falar bem, saber me comportar. E isso me ajudou muito. Me ajudou muito a entrar na faculdade aos 16, passar no concurso com 22. A educação, para mim, foi a base. Se você não tem educação, você não consegue empreender, porque você não sabe por onde começar. Você pode ter o melhor dos talentos, a melhor das habilidades, mas você não vai conseguir ou passar para o papel, ou você não vai conseguir passar para outra pessoa, você não vai conseguir se expressar. A educação ela se faz importante, e a educação que eu falo não é formação acadêmica, não. É o básico mesmo, que é o que está faltando muito.
Eu, como professor, posso te falar. É verdade. A educação básica do nosso país está bem, bem precária e complicada. As escolas, pelo menos as que eu passei, e as escolas daqui do estado, elas têm uma boa estrutura física, né? A merenda ela é boa, tem nutricionista, os alunos se alimentam muito bem, têm acesso à internet, têm acesso aos Chromebooks, as salas são arejadas, isso é uma realidade, estou falando do Espírito Santo, da região sudeste, região mais rica do país, né? A gente sabe que no norte e nordeste a gente não vê isso. Mas falando daqui, existe toda essa estrutura, só que a educação básica ela não está sendo aplicada, né? Então, os alunos estão saindo um pouco ruins e prejudicados. Isso se reflete muito no mercado de trabalho, porque na hora de você contratar, você não consegue. Você tem muita dificuldade para conseguir a pessoa conseguir entender coisas que são básicas do básico. Assim, papo de não saber fazer uma regra de 3, não saber dividir, não saber a diferença entre 1 quilo e 1.000 gramas. É por aí. A educação no Brasil é muito precária mesmo. E a gente vê que nada mudou. É sempre a mesma coisa. E o segredo até do teu sucesso todo, você acha que foi a educação, foi crucial para você ter chegado onde você chegou? Porque muitos dizem bem assim, foi pessoas. Outros falam educação, outros falam, foi o financeiro. Foi a forma de como eu lidei ali com o financeiro. Ou outros falam, não, foi a venda. Você acha que foi a educação que fez? Mas para tudo isso que você falou, você tem que ter a base da educação. Se você não fala bem, se você não tem uma boa educação, você não fala bem. Se você não fala bem, você não vende. Se você não tem uma boa educação, você não sabe, você não entende nada do financeiro, você não se projeta. Mas isso que eu estou falando de educação não é saber de números, algoritmos, mirabolantes, né? Nem entender de bolsa de valores, não. É saber fazer uma planilha, ou que seja no Excel, ou que seja à mão, mas você sabe fazer porcentagem, você sabe conversar com a pessoa ali e saber fechar uma boa proposta, porque a sua cabeça, eu estou falando ali do salgado para você, mas a minha cabeça eu já estou sabendo qual é o meu lucro, o quanto que eu ganho, o quanto que eu posso ganhar, se você é um cliente que tem uma projeção de comprar mais. Então, isso tudo parte da educação. Se você não sabe o básico, você não vai saber fazer nada disso. Se você não tem uma boa educação, você não sabe escrever bem, não sabe redigir um bom texto, você não entende de articulação, você não sabe ser político, usar das relações públicas, nada disso. Aí, óbvio que cada empreendedor tem uma habilidade que aflora mais, mas todas elas, para mim, partem da educação. É verdade. E aí você perguntou se eu acho que a educação fez... que foi o que te impulsionou a você chegar hoje, onde chegou? Eu acho que sim, mas desde lá de trás. Mas eu também tenho, desde criança eu já tinha essa facilidade. Meu pai fala que eu comecei a ler com 3 anos de idade. Eu ia na pizzaria, por exemplo, e as palavras, né? Tipo carne, eu conseguia ler palavrinhas soltas desde os 3 anos. Então eu já tinha essa aptidão, essa facilidade. Na escola eu sempre tive também facilidade, era o queridinho dos professores, isso me ajudou bastante também. E as receitas, por exemplo, da festinha, os processos de uma coxinha, como eu fiz biologia, tudo que eu sabia de biologia eu joguei para a produção de uma coxinha, por exemplo. Né? A quantidade de fibras, eu calculei a quantidade. Eu parti do princípio do seguinte: um salgado ele é feito basicamente de água, gordura, margarina e trigo e alguma proteína, seja ela queijo, carne ou frango. Vou falar especificamente da coxinha. A proteína de frango, o peito que a gente usa, ele é muito seco, ele requer muita água. Quando uma pessoa come um salgado, por que algumas vezes ela pode sentir azia? Ou o frango está muito seco, ou puxou muita gordura, e a gordura vai te trazer azia, ou o trigo não foi cozido o suficiente. Né? E aí, se ele não é cozido o suficiente na panela, ele vai te trazer azia, porque o ácido sulfúrico do seu estômago vai tentar compensar e quebrar aquela molécula, aquele glúten, né? Então, são coisas que vão te trazer você vai ficar empazinado, você vai ficar mal, o teor de sódio também. E aí, como eu fiz biologia, eu sabia como funcionava o processo de digestão, eu fiz uma receita em cima para compensar isso daí.
Então, geralmente, quem come nossos salgados não reclama. Eu não tenho reclamações Legal. de azia, de nada do tipo. Uma outra coisa que a gente faz também, a gente coloca legumes dentro do recheio de frango. Cenoura e abobrinha. Se você leva fibra, você melhora o trato intestinal. Então, aquilo vai passar mais rápido no trato intestinal, a pessoa vai comer mais. E quanto vai ser mais uma coisa mais suave, assim, né? mais suave, a quantidade. Outra coisa também, o ponto da massa não pode ficar grudando muito no palato, no céu da boca. Porque se for difícil para você deglutir, engolir, você mastiga mais vezes, você manda mensagem para o seu cérebro que você está comendo muito. Então você come menos. Você fica empazinado, né? Você fica saciado. E a intenção é que você coma muito. Então tem que ser uma coxinha que passe bem no seu palato, que você consiga deglutir com facilidade, que não te cause azia. Aí você vai comer mais unidades. Se você come mais, eu vendo mais. Então, isso daí foram conceitos que eu trouxe da biologia para dentro de uma simples coxinha. Olha como que é importante a questão que você falou, educação, que é a educação de que está o conhecimento. Uhum. Você usou da biologia a sua formação, para agregar em uma outra coisa, que era a cozinha. Olha que legal. Cozinha, ele é biologia, química e física. E matemática. E matemática. A cozinha é isso, é a combinação das texturas. Quem assiste o MasterChef, né, deve ter ouvido falar, né? Tá com teor de gordura, tá com acidez, textura, tudo isso é química, física e biologia. A maneira como você coloca o alimento, que é uma matéria orgânica, numa panela, você aquece, então eleva a temperatura, então é física, e a química é a transformação daquilo ali. Você vai desnaturar proteínas, quebrar proteínas, mudar a estrutura química do alimento. Então, é a junção dessas três coisas. E a matemática, ela entra nas contas, né? Uhum. Nossa, muito legal esses insights, esse aprendizado aí. E, Ezra, você tem um hobby específico? Alguma coisa que te motiva, que te tira do estresse? Ouvir música. Ouvir música, nossa, muito legal. É o que eu mais gosto, mas as músicas que eu gosto ninguém gosta. Eu ouço praticamente sozinho. Eu fiz uma viagem agora para o Rio de Janeiro, aí no carro, chegou uma hora, pelo amor de Deus, bota um pagodinho, alguma outra música. Sertanejo, Eu gosto de jazz, R&B, os grandes cantores negros clássicos, americanos. Né? Nossa, muito legal. É o estilo de voz que eu mais gosto. Aquelas vozes assim mais graves. Assim. É tipo... Aretha, Mariah, legal. Bruno Mars. Legal. Não necessariamente cantores negros, mas que vêm dessa linha, né? Que tem como inspiração. Elvis pelo Presley, menos. assim, tipo assim também. Não, mais voltado pro Presley, jazz. Então. Mais pro jazz. O Elvis Presley eu acho que é mais pro rock. Blues. Mais rock, blues, Legal. E o jazz, ele traz uma paz, assim, pra... Eu gosto. Tem gente que fica depressiva. Sério mesmo? Meu amigo que mora comigo fala assim, eu fico triste com essas músicas suas. Mas eu me sinto relaxado e aliviado. Me desestressa. E me deixa até animado. É mesmo. É legal. O jazz é algo que... É uma cultura mais americana, né? Porque o meu pai ouvia muito. Ouvia muito? Ouvia muito. Ele gosta muito da música disco. Michael Jackson, ele gostava muito. Donna Summer, Diana Ross. E aí eu nasci ouvindo isso. Mas também ouvia muito Zezé de Camargo, aquele sertanejo mais antigo. Mas eu nunca me aproximei muito. Mas também curto. Conheço quase todas as músicas, curto. Se tiver show sertanejo eu vou também. Mas não é a minha preferência, assim, é o que eu mais gosto. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, compartilhar. E hoje a gente estamos aqui ouvindo a história do Ezra. E está na reta final. E gostaria de fazer a última pergunta para o Ezra aqui, de como ele vê os clientes dele hoje. Como você vê os seus clientes? Você vê seus clientes como clientes, como pessoas, como amigos? Tem muitos empreendedores que usam formas de poder trazer uma experiência para o cliente. Como você vê os seus clientes hoje? E qual o motivo de tanto sucesso da Festim? Eu acho que do sucesso, além da questão da qualidade do salgado, eu acho que o serviço ele se faz muito importante, o atendimento também. Então a gente soluciona o problema
do cliente que às vezes precisa. A gente tem muito cliente que é dono de bar, restaurante, lanchonete. Do nada, os pedidos foram maiores do que ele imaginava. Ele liga e aí a gente dá uma maneira do salgado chegar até ele. A bolinha de queijo vai chegar até ele para ele não perder venda. Então, a gente soluciona muito esse tipo de problema por ter essa pronta entrega. A maioria dos clientes eu acabo tendo uma relação de amizade ou pelo menos de companheirismo. Depois, com o tempo, eu vou criando esse laço, mas de maneira muito natural. Nem todo mundo, mas a maioria, eu tenho esse vínculo bem legal. E aí acaba que eu começo a consumir o produto dos clientes também. Ah, legal. Então, assim, é uma pizzaria, daqui a pouco eu junto alguns amigos e nós vamos para a pizzaria. E uma relação muito saudável, a gente não confunde. Se eu for lá, eu pago pelo serviço normal, que eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente não paga com boleto com tapinha nas costas. Uhum. Então, eu gosto de estar no ambiente que o meu cliente está empreendendo. E eu dou preferência para isso, inclusive. Ah, muito legal esse contato com o cliente, essa profundidade, essa conexão. E hoje a gente vai estar terminando aqui no Papo Milionário. E muito obrigado para todos aí que estão acompanhando. Segue lá a página do Instagram, segue o Exode, o Festim. Nós vamos colocar na descrição todo o link aí para vocês poderem acompanhar. E está finalizando, e muito obrigado, tá bom, Exode, pela tua presença, pela sua história, pela seu exemplo como empreendedor. É uma pessoa que está trazendo muitas oportunidades para as outras pessoas, abrindo espaço, né, para pessoas poderem trabalhar. Isso é muito legal. Nós estamos precisando aqui do Brasil pessoas como você, muito, Exode, porque tem muito desemprego. Tem muitas pessoas precisando realmente de colocar o seu pão na sua casa. E pode ter certeza que, através da sua vida, você já está sendo luz. E vai ser muito mais luz na vida das pessoas. Tá bom? Amém. Muito obrigado pela sua presença. E tchau, tchau. Até o próximo Papo Milionário.